Jesus teve a maior crise de pânico já registrada na história. E é exatamente por isso que ele entende o que você sente, ele entende a sua ansiedade e ele tem cura para a sua vida. Vem comigo entender o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é espaço de falarmos sobre a palavra de Deus e entendermos transtornos psicológicos à luz da palavra, certo? Então, para a gente começar, já vamos aqui pedir que o Espírito Santo ele nos ajude nessa caminhada, que o Espírito Santo nos dê entendimento, discernimento acerca daquilo que nós vamos compartilhar. Espírito Santo, nos ajude, nós precisamos do teu suporte, nós precisamos da tua sabedoria para discernir os tempos, as estações e discernir aquilo que está na tua palavra. Fala conosco através desse vídeo, nesse tempo, em nome de Jesus. Então, para a gente começar, vamos aqui ler o livro de Lucas, tá? Livro de Lucas, capítulo 22, no verso 39, diz o seguinte: Ele saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E retirou-se dele cerca de um tiro de pedra e ajoelhava-se e orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava ainda mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram por terra. Nós sabemos que há, obviamente, um grande significado espiritual, mas hoje o que nós vamos discutir é a humanidade de Jesus. Nós sabemos que ele era 100% homem, 100% Deus. Então, toda a trajetória, todo o ministério de Jesus foi pautada nesse princípio de que ele entendia o homem na sua essência, porque ele era homem, mas ele também era Deus. Então, vamos pensar por essa ótica. A gente entende que num momento de aflição, num momento de dificuldade, é natural que estejamos ansiosos, que estejamos inquietos. E o que vemos, parte antes desse versículos, Jesus falando com os discípulos ali no momento da ceia, que ele estava ansioso de alguma forma para aquele momento, né? Jesus diz que esperava muito por aquele momento, porque seria a última vez que ele teria a ceia com os discípulos, depois disso ele só provaria do vinho novamente depois da sua vinda. Então tem muitas coisas aí, mas eu quero que você já perceba comigo que antes desse momento em que ele orou, ele já estava ansioso em relação àquilo que iria acontecer, certo? Então, fazia parte daquele momento, na natureza humana de Jesus, essa ansiedade. A gente vai pensar o seguinte: a ansiedade, ela não é por si só algo ruim. A ansiedade, ela é necessária, ela nos prepara para questões lá no futuro. Então, a ansiedade de Jesus naquele momento era uma ansiedade para algo bom que iria acontecer, ok? E aí a gente vai vendo no desenrolar da história que, apesar de Jesus já estar ansioso para as coisas que viriam, os seus discípulos estavam bastante dispersos. Tem um momento aqui em que eles estão discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Imagina, e depois de Jesus dizer: olha, um de vocês vai me trair, e eles discutindo quem seria o maior. Então, eles não entendiam a gravidade daquilo. Com isso também eu consigo entender que Jesus ele estava sozinho nesse aspecto, sabe? Só Jesus conseguia entender de fato o que estava para acontecer. Os discípulos eles não tinham essa dimensão, tá? E aí eu quero já abrir um parêntese para a gente entender primeiro assim, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus ele teve uma crise de pânico, tá? As crises de pânico ou ataques de pânico são ataques que acontecem
muitas vezes de maneira recorrente quando a gente fala de um transtorno, mas também pode acontecer sem que a pessoa necessariamente tenha um transtorno de pânico. E como funciona uma crise de pânico? Diferente de uma crise de ansiedade comum, na crise de pânico você vai ter um pico de sintomas que vem de uma maneira inesperada e eles vêm de uma forma muito intensa, ok? Então, o suor excessivo, taquicardia, o desconforto ali muscular e uma série de sintomas que são característicos na crise de ansiedade vêm sobre o indivíduo de uma maneira repentina e intensa, ok? Então é muito forte, é muito desconfortável e acontece ali numa de tempo de mais ou menos 15 minutos. Ela vai durar essa fração de tempo, vem de repente, já no pico, tá? Se mantém nesse pico por no máximo ali 15 minutos e depois ela vai embora. Diferente de uma crise de ansiedade comum, que pode levar dias. Então a pessoa já acorda se sentindo desconfortável, já acorda se sentindo mal, e aquela sensação estranha, pensamentos acelerados, e a pessoa não sabe bem o que está acontecendo, um aperto no peito, isso vai se mantendo um dia, 2, 3, e aí de repente a pessoa de fato tem uma crise mais forte. Quais são as evidências de que Jesus ele teve de fato uma crise de pânico? Esse episódio em que ele já está sentindo muita ansiedade e quando ele vai orar, ele diz para Deus o seguinte: se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, naquele momento, em sua humanidade, ele estava desejoso de que aquela situação passasse. Estava insuportável para Jesus, parecia que ele não iria dar conta. Jesus, homem, ok? Então, qual é o pedido que ele faz para Deus? Se possível, passe de mim este cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade. Então, ele estava dizendo assim, olha, a minha vontade nesse momento, enquanto homem, é que eu não tenha que passar por isso. É que eu não tenha que passar por esse sofrimento. Mas faça a tua vontade. Uma pessoa, quando ela está sentindo ansiedade, ela começa a pensar as piores coisas, ela começa a ver os piores cenários que muitas vezes não irão acontecer, muitas vezes não virão a se tornar reais, certo? Então, num pânico, numa ansiedade generalizada, a pessoa começa a imaginar os piores cenários. Em psicologia a gente chama isso de catastrofização, mas não vai acontecer. Agora imagina comigo, Jesus, homem, eu quero que você entenda isso, Jesus, homem, ele imaginava os piores cenários naquele momento, enquanto ele orava intensamente, a palavra de Deus diz, e ele na segunda vez, orando mais intensamente, ele pediu a Deus que passasse dele, né? Ele precisou ali de um anjo que viesse fortalecê-lo, porque estava muito difícil para Jesus. Agora, sabe qual é o ponto que a gente precisa entender? Jesus, ele estava ansioso por algo que ele tinha certeza absoluta de que iria acontecer. Jesus sabia que ele iria ser chicoteado, que ele iria ser pisado por aqueles que ele amava, por aqueles que ele curou. Jesus sabia, Jesus tinha um cenário pronto de algo que de fato iria acontecer. Então imagina comigo, se você tem crises de ansiedade por algo que nem vai acontecer, mas a sua mente consegue tornar isso como se fosse algo completamente real. Imagina Jesus sabendo exatamente o que iria acontecer com ele naquele momento. Então, quando Jesus ora ali pela última vez, antes de ser entregue, ele estava no seu ápice, ele estava no seu pico máximo de ansiedade, e aí ele teve uma crise de pânico. Por que crise de pânico? Porque a ansiedade ficou tão alta que um dos sintomas
que é muito comum, aconteceu com Jesus. Ele suou excessivamente, mas foi um suor tão forte que se tornou em sangue, como grandes gotas de sangue que caía ali na terra. Pensa comigo que eu não estou considerando o aspecto espiritual aqui, ok? Estou falando de Jesus, homem. Aí a gente tem na ciência uma explicação para isso que se chama hematridose. É um tipo de doença que é tão rara que um estudo que eu li, um estudo de caso que eu li recentemente, ele só conseguiu comparar esse episódio que acontecia com um garoto, ok? Um garoto brasileiro. Ele só conseguiu comparar esse episódio com Jesus, com o que Jesus viveu. Então, eu quero que você entenda comigo algumas características aqui da hematridose. O que é que eles falam, O que é que a ciência diz sobre essa doença? Primeiro ponto, ela não causa alterações físicas nos exames. Conte pra mim quantas vezes você foi ao médico depois de uma crise ou durante uma crise de pânico, fez um check-up geral e não deu absolutamente nada. Nenhuma alteração física, o seu corpo estava em perfeito estado, seu coração impecável. E o médico disse para você, isso é ansiedade. Então a hematridose, que foi o que Jesus vivenciou, tá? E que foi o que essa criança, esse adolescente vivenciou, não apresenta alterações físicas. Outra característica, ela acontece a partir de episódios traumáticos e de grande estresse. A partir de episódios traumáticos e grande nível de estresse. O que é que Jesus estava vivendo? Episódios traumáticos, com toda certeza. E o nível de estresse de Jesus naquele momento também estava muito alto. Outra coisa, essa crise, a hematridose, ela cessa espontaneamente depois de 15 minutos. Então, a duração máxima desse sangue escorrendo, desse suor saindo com sangue, dura no máximo ali 15 minutos. A crise de pânico dura no máximo quanto tempo? 15 minutos. Olha só. E aí vem uma outra coisa muito interessante que a ciência traz. O tratamento adequado para a hematridose é através do propranolol, que a gente sabe que tem muitas funções aí, Até mesmo para pressão alta, mas uma das coisas que ele também consegue tratar é a ansiedade, ok? A dosagem é diferente, mas ele consegue tratar a ansiedade. Só que aí a ciência diz o seguinte, o tratamento da ansiedade com propranolol é um tratamento que reduz o sintoma naquele momento. Mas ele não faz, ele ameniza o sintoma, mas ele não faz com que o sintoma não volte. Nos tratamentos de ansiedade, você não vai conseguir só com o medicamento resolver as crises, resolver os sintomas, porque há um aspecto cognitivo, aquilo que você está pensando tem muita influência naquilo que você está sentindo. E há também um aspecto comportamental. Então, a sua mudança de comportamento, vai fazer toda a diferença no seu tratamento. Por isso que a gente indica um tratamento em terapia cognitivo-comportamental e também medicamentoso, dependendo do grau. Então, se é uma ansiedade leve, nem precisa do uso do medicamento, certo? Então, olha outro ponto aqui de semelhança entre a ansiedade e a doença chamada hematridose. Outra coisa, o uso de ansiolítico é super indicado e também a redução dos níveis de estresse e exercícios de relaxamento é o que vão resolver ali, naquele momento, a hematridose. Então, só faltou eles dizerem que não estamos falando de uma doença, estamos falando de um transtorno psicológico. Eles conseguiram ver que tinha muitas questões emocionais e não tem causa física. Então, nós estamos falando de um transtorno psicológico, nós estamos falando de uma crise de pânico, sim. Foi o que Jesus teve. Em resumo, eu quero te dizer o seguinte:
Quando Jesus ele passa por situações tão difíceis como essa, foi para que você tivesse uma convicção. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, e ele entendia exatamente o que a humanidade ela estava vivendo. Foi necessário, foi importante para Deus que acontecesse dessa forma, para que Jesus ele tivesse na sua essência, ele soubesse hoje, enquanto nós oramos, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando. Então, saiba o seguinte, Jesus entende exatamente o que você está vivendo. Você tem uma sensação de que ninguém te entende, de que ninguém te acolhe, ninguém entende a sua ansiedade, mas Jesus entende. E isso é o que tem de mais importante. Outra coisa, Jesus entende tanto que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e quando ele fala isso, quando a palavra de Deus fala isso, ele está falando, eu levei sobre mim a crise de pânico, eu levei sobre mim o transtorno de pânico, para que você tivesse cura. Então saiba que você não está sozinho nesse processo. Você não é menos crente, você não é menos servo de Deus porque você tem crises de pânico. Mas Jesus, ele tem cura para a sua vida. Então volte o seu coração para Jesus nesse tempo, com jejuns, com orações, mergulhe na palavra de Deus. Se você ainda não serve ao Senhor, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele tem cura para a sua vida, Ele tem restauração para a sua vida, ok? Jesus é o perfeito amor que lança fora todo medo. A crise que Jesus teve foi por medo do que iria acontecer. O transtorno de pânico tem total relação com medo. Medo de que pessoas que você ama morram, medo que você morra, medo que você passe mal, medo que você tenha novas crises. Não é assim? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, carregue com você essa palavra, carregue com você essa certeza e vamos espalhar esse amor. Agora eu quero orar por você, se você me permite, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Espírito Santo. Toque o coração dela. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo cura, Senhor, sobre toda a ansiedade. Que ela seja, Senhor, tocada por Ti agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. E que o Senhor traga convicção do Teu amor, do Teu cuidado, que o Senhor traga leveza. Senhor, essa pessoa nesse momento que está aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, que ela seja resgatada no Seu amor agora, que ela seja envolvida por Ti. Espírito Santo, meu grande amigo, nesse momento abrace essa pessoa com o Teu amor e com o Teu cuidado, em nome de Jesus. É isso. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se abençoou a sua vida, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal porque a gente tem muito mais para falar de Jesus por aqui. Foi um prazer estar com você. Meu nome é Bárbara e te vejo no próximo vídeo. Grande beijo. Deus te abençoe.